Olá malta, bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao meu cantinho literário. A obra que escolhi hoje para vos falar fala de morte, fala de luto, do luto que é necessário fazer após um ente querido a falecer. Estamos aqui a falar de History is All You Left Me, do Adam Silvera. Esta obra fala-nos do Theo e do Griffin. Eles foram durante anos os melhores amigos nos tempos do liceu, até que se tornaram namorados. Após uma amizade fortíssima, eles tornaram-se namorados e tornaram-se ainda mais inseparáveis do que já eram. O Theo e o Griffin namoraram até antes do Theo partir para a faculdade. Ele foi para um estado do outro lado do país, isto passa-se nos Estados Unidos, e por ir ficar durante 3 anos a estudar fora, o Griffin, apesar de continuar apaixonadíssimo pelo Theo, ele decidiu terminar a relação. A ideia dele era, o nosso amor vai sobreviver com certeza, mas eu não quero que tu estejas preso a esta relação e a mim durante o tempo em que estiveres na faculdade, quero que sejas livre para fazer o que tu entenderes. Quando acabares a faculdade, então com certeza nós retomaremos a relação. Entretanto, eles continuaram muito bons amigos, continuaram a fazer conversas regulares pelo Skype para se atualizarem da vida um do outro, até que o Theo morre afogado. A partir daí nós temos a narrativa, aliás, todo o romance é uma narrativa passada no passado e no presente, narrada pelo Griffin. O Griffin conta-nos a história deles, da relação que tinham enquanto amigos, enquanto namorados, e fala-nos também do presente, da forma como ele está a atravessar todo aquele luto, as conversas que ele tinha com o Theo e basicamente o seu percurso para a superação. Bem, como eles partilhavam as suas vidas e como eram muito honestos um com o outro, o Theo chegou a confessar a Griffin que tinha um namorado novo, o Jackson. No funeral do Theo, o Griffin e o Jackson conhecem-se e ambos entendem que é boa ideia eles conversarem um com o outro, porque um era o namorado na altura, no momento da morte, o outro era o ex-namorado, o melhor amigo. Segundo o Jackson, o Theo ainda gostava muito do ex-namorado e eles entenderam que fazia sentido após a morte do Theo conversarem sobre a relação que tinham com o Theo, cada um deles, como é que era com cada um deles, até porque eles tinham curiosidade para saber como é que era a relação com o outro. Eles tinham um pouco de ciúmes um do outro. Isto fez tudo parte do processo de luto do Griffin e também do Jackson. Eles podiam ter criado aqui uma rivalidade muito grande entre um e outro, porque estavam ambos a sofrer pelo mesmo rapaz, no fundo são rapazes, isto é um YA, isto é uma relação de jovens, sensivelmente na casa dos 18, 19, 20 anos, é também uma história LGBT, obviamente. Eles podiam ter criado uma rivalidade grande e ódio, seriam ódio de estimação do outro, mas eles optaram pelo caminho, conscientemente por um caminho inverso, de se aceitarem um ao outro, de conversarem, de partilharem pormenores sobre o Theo para o recordarem e para o respeitarem e para também conseguir alguma paz interior. Esta história é muito amorosa, é daquelas histórias que nos sensibilizam imenso, porque durante os capítulos em que o Griffin falava do passado, ele vai alternando o passado com o presente. Quando nos falava do passado, nós íamos sabendo cada vez mais sobre a forma como eles se davam com o outro, as brincadeiras, as confidências que partilhavam, a história de amor que ali havia, aquele primeiro grande amor, a descoberta sexual um com o outro, toda aquela partilha, toda aquela inocência, mas um amor muito, muito real, apesar de ser jovem, um amor muito forte e muito real. E o facto de o Theo ter morrido antes do tempo, sensibiliza qualquer um. Portanto, nós ficamos ali a desejar que o Griffin supere o mais rapidamente possível a morte do namorado, da sua grande paixão, e que o próprio Jackson consiga também alguma paz de espírito, embora eu estivesse a torcer pelo Griffin, não é? De certa forma, porque é o nosso narrador, é aquele de quem nós conhecemos
todos os segredos, todos os pensamentos. Ele ia conversando, já depois da morte do Theo, na narrativa, no presente, ele ia conversando com o Theo. Ele tinha sempre aquela sensação, ele está-me a ver, portanto eu vou agir da melhor forma possível, se vou respeitar o ex-namorado, vou respeitar tudo o que era relacionado com o Theo, sim, porque ele me está a ver e ele vai ficar muito chateado comigo se eu não me der bem com o Jackson, se eu não fizer isto ou se eu não fizer aquilo. É muito amoroso ele acreditar que o namorado, eu acho que faz parte do processo de luto, não é? Não aceitarmos logo ou não interiorizarmos logo que de facto a pessoa já não está a ver ou já não está a ouvir. Isto para quem não acredita na vida depois da morte. No processo de luto do Griffin, eu creio que tivesse mesmo a ver com o tempo que foi necessário para ele realmente interiorizar que o Theo já não ia voltar mais e que a história deles tinha ficado no passado e que não haveria um futuro. Também é muito interessante nesta história o facto de o Griffin, o nosso narrador, sofrer de OCD, ou seja, transtorno compulsivo obsessivo. E isso está muito presente ao longo da história toda. E agrava-se com a morte do Theo. Ele contava tudo e tudo tinha que ser aos pares, como o número de vezes que o telefone tocava, ele não atendia ao fim de 3 toques ou de 5 toques, tinha que ser ao fim de um número par, e ele ficava muito perturbado se as coisas não vinham todas aos pares. Mesmo no processo de luto, mesmo nas situações mais estranhas em que obviamente não interessa o número de vezes que determinada situação acontece ou o número de vezes que alguém pratica determinada ação, se é número par ou ímpar. Ele também tinha problemas com quem estava ao lado esquerdo ou ao lado direito, ele tinha que estar sempre de um lado específico das pessoas e senão ele ficava transtornadíssimo, mesmo durante o luto em que obviamente havia coisas mais importantes com que se preocupar. O OCD, o transtorno compulsivo obsessivo, sendo uma doença, é algo que ele tinha muita dificuldade em controlar, embora para o mundo exterior parecesse muito estranho, ele está-se a preocupar com coisas tão pequeninas. O título History is All You Left Me está explicado, obviamente, porque o Griffin vai narrando a história deles, a amizade, o namoro, as descobertas, as relações sexuais, as peripécias com os pais do Griffin, sobretudo com o pai. Portanto, os pais aceitaram, de parte a parte, os pais aceitaram muito bem a relação deles. É uma história que tinha tudo para dar certo, para serem felizes durante muito tempo, a todo sempre, eventualmente, não fosse o falecimento precoce do Theo. Este é obviamente um livro, uma obra que eu recomendo para quem gosta desta temática. Não me refiro a young adults ou até mesmo a histórias LGBT, mas sobretudo a esta temática. Isto não é um livro depressivo, não é deprimente. Eu achei mais um livro muito amoroso por falar do primeiro amor, por falar do amor adolescente, mas já tão maturo e tão verdadeiro e tão forte, mas como fala de superação do luto, poderá não ser uma temática para toda a gente, mas para quem gosta, para quem tem interesse, é um livro que eu recomendo seguramente, senão não estaria aqui a falar sobre ele. O Adam Silveira tem 2 obras publicadas em Portugal pela Top Seller. Uma delas foi muito falada recentemente, o E Se Formos Nós, e a outra é No Final Morrem os Dois, creio que é isso. É natural que já conheçam o autor dessas 2 obras. Esta obra creio que não está editada cá, mas é uma obra que eu recomendo para quem ler em inglês. Se conhecem este autor, digam tudo nos comentários, deem-me a vossa opinião e nós vemos num próximo vídeo. Até lá, fiquem bem, boas leituras!